Silas Malafaia está em vias de trair Jair Messias Bolsonaro. O motivo? Além de a gente começar a perceber claramente o enfraquecimento através da figura do Bolsonaro, o eleitorado evangélico vai ser decisivo para a eleição de São Paulo e o Ricardo Nunes já aceitou que Bolsonaro não estará do lado dele no primeiro turno da eleição em São Paulo e quer o apoio do Malafaia, que já declarou. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque inclusive acabou de sair pesquisa Datafolha no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura desse QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Lembrando que como o nosso trabalho é independente, se você puder ajudar, eu agradeço bastante, tá? Muita gente, inclusive, me criticou mais cedo por causa do vídeo que eu soltei aqui falando sobre a pesquisa eleitoral em São Paulo e que eu acreditava que o Guilherme Boulos estaria no segundo turno, porque historicamente a eleição em São Paulo a esquerda tem sempre ali entre 25% e 30% e que isso faria com que o Guilherme Boulos chegasse ao segundo turno. E como eu já vinha alertando há um certo tempo, eu acredito que o Ricardo Nunes irá concorrer com o Guilherme Boulos no segundo turno, e ainda disse, inclusive no vídeo da manhã de hoje, né, no início da tarde, na verdade, nosso primeiro vídeo, que eu gravei pela manhã, por isso que eu tô falando aqui pela manhã, que essa história que o Pablo Marçal seria o melhor candidato não faz mais sentido em algumas pesquisas. Por quê? Algumas pesquisas já mostram o Guilherme Boulos em empate técnico com o Pablo Marçal. Não tem mais aquela diferença que tinha em outros momentos. E aí agora à tarde, acaba de sair aqui, inclusive no site da Folha, a pesquisa Datafolha, que mostra que o Guilherme Boulos aparece com 25% em segundo lugar, liderando a lista o Ricardo Nunes, e o Pablo Marçal se desgrudou deles dois. Eu também disse isso, inclusive, desde o vídeo da segunda-feira, quando eu falei que o Pablo Marçal estaria errando ao atacar o Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque você não pode atacar o Bolsonaro dentro do universo da extrema-direita. E agora a gente está vendo que teve resultado. Aquele material todo, aquela chamação de atenção toda do Pablo Marçal na Avenida Paulista, meio que tentando ofuscar o brilho do rei, né? Como sugere que não se faça ali o livro As 48 Leis do Poder. O Pablo Marçal tentou ofuscar o, entre aspas, brilho do rei, do Bolsonaro, tentando fazer o que o livro também sugere, né? Chamar a atenção a qualquer custo. E aí acabou agora se prejudicando. Carlito, você toma as suas análises aí baseado em quê? Só nas pesquisas de agora? Não, meus amigos. Quando eu faço análise, eu pego pesquisas de cenários anteriores, 2012, 2016, 2020, por exemplo. Peguei 2008 também no último material que eu fiz aqui. Então, quando eu digo que eu acredito que o Boulos estará no segundo turno e que o candidato que estará com o Boulos provavelmente será o Ricardo Nunes e não o Pablo Marçal, não é mero achismo. É o que os dados passados dão a entender, inclusive, sobre o eleitorado de esquerda em São Paulo, sem falar, inclusive, na força de transferência de voto que o Lula tem e que já fez o Guilherme Boulos, por exemplo, herdar mais 6 pontos que ele tinha herdado do Lula em relação a quem votou em Lula em 2022 e que estaria agora declarando voto no Guilherme Boulos. Na pesquisa divulgada ainda em agosto, no finalzinho de agosto ali, apenas 44% do eleitorado do Lula iria votar no Guilherme Boulos. Agora os tracks internos da campanha do Boulos, por exemplo, apontam que esse número já subiu para 50%. Então, depois que o Lula apareceu na primeira peça publicitária do Boulos, no horário eleitoral, ele já subiu 6 pontos dentro desse universo de transferência de votos. E a pesquisa foi feita, melhor dizendo, na última terça-feira, tá? Foram ouvidos na terça e na quarta. 1.204 eleitores, e o Ricardo Nunes aparece com 27%, o Guilherme Boulos aparece com 25% e o Pablo Marçal aparece com 19%. Nas pesquisas, inclusive anteriores, aparece aqui, o Boulos aparecia com 23%, o Ricardo Nunes aparecia com 22% e o Marçal aparecia com 22% também. O Boulos subiu 2 pontos, o Ricardo Nunes subiu 4 e o Pablo Marçal caiu 3. Tá? Então você tem aí ainda um cenário muito grande para o Guilherme Boulos crescer
que não é uma mera opinião minha, como as pessoas estão falando. É uma análise. É claro que pode acontecer diferente, pode, porque é uma análise, mas a minha análise não é baseada em achismo, ela é baseada nas informações que a gente tem aqui. E aí o que aconteceu? Vários portais divulgaram, inclusive, que o Bolsonaro estaria dando, em tese, bye-bye para o eleitorado de São Paulo. Por quê? Porque ele não compareceria mais em São Paulo neste primeiro turno das eleições. O Bolsonaro só voltaria a aparecer em São Paulo no segundo turno das eleições e já estaria dando ali como certo, praticamente, que ele não irá apoiar o Ricardo Nunes no primeiro turno, mas que pode apoiar o Bolsonaro, ou melhor, o Ricardo Nunes no segundo turno. Né? Isso tá claro. E aí, percebendo tudo isso que a gente tá vendo acontecer, envolvendo ali essa treta do Bolsonaro, Pablo Marçal e Silas Malafaia, e o Bolsonaro não quer apoiar o Nunes, mas quer apoiar o Nunes, a equipe do Nunes se antecipou, procurou o pastor Silas Malafaia, procurou líderes religiosos lá em São Paulo para que eles comecem a atacar o Pablo Marçal. Por quê? Eles perceberam que o público evangélico será decisivo na eleição de São Paulo. E, inclusive, Bolo, se liguem nisso aí, tá? O Pablo Marçal cresceu 10% no universo do público evangélico, enquanto o Ricardo Nunes cresceu 8%. E aí, pastores em São Paulo estão sendo municiados com vídeos pela equipe do Ricardo Nunes para poder expor quem é o Pablo Marçal. Quando eu falo aqui que sou ex-crente, muita gente às vezes não consegue entender o porquê. Eu não vou entrar em muito detalhe, né? Mas um dos motivos que me fez deixar a cristandade protestante é saber, por exemplo, que lamentavelmente uma parcela significativa do povo cristão protestante apoia pessoas como o Pablo Marçal. Um cara que é envolvido com criminalidade, né, na sua adolescência, no seu início da idade adulta, outras denúncias graves que envolvem o Pablo Marçal, ataques à própria religiosidade, mas não importa para parte do público religioso isso. O que importa é o que eles querem que o Pablo Marçal, em tese, aparenta ser. E olha o que diz o material publicado aqui na coluna da Bela Megali. Campanha de Nunes vê evangélicos e Malafaia como único caminho para a queda de Marçal. E aí tá aqui, ó. Integrantes da campanha de Ricardo Nunes, do MDB, avaliam que hoje só existe uma maneira de Pablo Marçal perder eleitores na disputa pela Prefeitura de São Paulo: sofrer desgaste entre os evangélicos. O prefeito coloca em campo, nesta quinta-feira, hoje, sua estratégia para minar o adversário nesta frente. A campanha de Nunes vai veicular uma propaganda que mostra o influencer ironizando o rei Salomão, figura central da Bíblia. A gravação, o Pablo Marçal diz que Salomão é venerado e respeitado por todos, menos por Pablo Marçal. E ele ainda emenda o seguinte, dizendo que, comparado a ele, o Salomão seria um neném, tá? A ideia é que essa seja a primeira de uma série de peças publicitárias calçadas em falas de Marçal que tem o objetivo de desidratá-lo entre os evangélicos. A leitura da campanha de Nunes e de seus aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e como eu falei, inclusive, alguns dias atrás, o não apoio claro do Bolsonaro ao Nunes enfraquece o Bolsonaro em São Paulo e fortalece o Tarcísio, não só em São Paulo, como uma nova liderança da direita ligada ao bolsonarismo no Brasil, tá? Como o governador Tarcísio de Freitas, o embate do influencer com o pastor Silas Malafaia, né, deflagrado após o 7 de setembro na Avenida Paulista, abriu para mostrar aos evangélicos as contradições do candidato do PRTB. Marçal disse que Malafaia o proibiu de subir no carro de som na manifestação. O pastor então gravou um vídeo no qual chamou o influencer de megalomaníaco e afirmou que ele foi vetado porque chegou ao local após o encerramento das falas. O episódio deu início a uma série de embate entre ambos. Em paralelo, Nunes vem intensificando as agendas com lideranças evangélicas e após o 7 de setembro esteve em 2 eventos do segmento acompanhado de Tarcísio de Freitas. Na quarta-feira, o pastor participou de uma reunião com cerca de 500 pastores para traçar estratégias para alavancar sua candidatura. Tarcísio também esteve na agenda. E aí a gente vai ver aqui, por exemplo, o material que está aqui, ó. Se vocês observarem o que diz aqui o material. Pastores entram em campo contra Pablo Marçal, material de hoje, ó. Lideranças evangélicas alinhadas ao prefeito Ricardo Nunes traçaram a estratégia para reverter o voto dos fiéis paulistanos que hoje estariam majoritariamente com Pablo Marçal. Pastores se comprometeram a fazer reuniões com os frequentadores de suas igrejas para discutir o cenário político de São Paulo e apontar prós e contras de cada candidato. Traduzindo, apontar prós de Ricardo Nunes e contras do Pablo Marçal.
O foco, porém, é explorar as inconsistências de Pablo Marçal junto aos evangélicos nesses encontros. Os pastores estão munidos de vídeos que mostram falas polêmicas do influencer sobre religião. Em uma delas, Marçal diz que Deus não está no controle de tudo e que se ele estivesse na sua vida, não era uma merda desse jeito. Em outro, afirma que o homem de Deus come as irmãs de Deus. O candidato do PRTB também se posiciona contra o pagamento do dízimo para as igrejas, uma questão central para os pastores. A avaliação feita pelas lideranças religiosas é que Marçal apareceu como um fenômeno nas redes que vem cativando o eleitorado jovem das igrejas. Por isso, esse público será um dos focos nas agendas organizadas pelos religiosos. Nesta quarta-feira, onde esteve aquele evento que eu falei aqui agora há pouco, né, com cerca de 500 pastores. Carlito, por que o foco será esse? Porque o Pablo Marçal tem crescido, tá aqui, ó, no universo dos protestantes. A pesquisa Quaest divulgada ontem mostra que Marçal está liderando ali com folga entre os evangélicos. Ele aparece com 37% das intenções de votos, antes era 27%, enquanto o Ricardo Nunes aparece com 26%. E no levantamento anterior, feito em 28 de agosto, Pablo Marçal, como eu disse, aparecia com 27 e o Ricardo Nunes aparecia com 18. Ou seja, o Pablo Marçal ainda tem uma vantagem em relação ao Ricardo Nunes dentro do público evangélico protestante de cerca ali de 2 pontos. Então, meus amigos, este é o momento que o Malafaia estaria esperando para brilhar. Para brilhar. E o Bolsonaro já deixou claro que não comparecerá. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, antes de encerrar esse vídeo. Bolsonaro deixou claro que não terá mais agendas neste primeiro turno em São Paulo. Tá aqui, ó. Bolsonaro dá bye-bye a São Paulo, no o maior colégio eleitoral do país. E aqui tá escrito na matéria do Lauro, na coluna do Lauro Jardim aqui, que o Bolsonaro não terá mais agenda em São Paulo no primeiro turno. Aí tá a agenda dele, pelo menos hoje, tá? De hoje em diante está ali a agenda do Bolsonaro. Até o dia 6 de outubro, ele não voltará mais à capital. Isto mostra claramente que ele não está do lado do Ricardo Nunes, que o Ricardo Nunes já entendeu isso, e que para quem ficava criticando algumas análises que a gente trazia aqui, eu disse e repito, o afastamento do Bolsonaro do Nunes é bom para o Tarcísio, porque isso fortalece a imagem do Tarcísio, que já foi escolhido pela grande mídia como o bolsonarista moderado que irá representar a direita, se não em 2026, para concorrer à eleição para a presidência em 2030, e tudo que a gente está falando aqui tem acontecido. Então, eu acho que a esquerda tem de parar, primeiro, de ficar choramingando sem entender o cenário do que está acontecendo. Segundo, eu vi um monte de gente falando assim, Carlito, eu gosto muito do seu canal, mas não dá para negar que São Paulo é conservadora. O estado de São Paulo é conservador. A capital, de acordo com os dados recentes, inclusive, não. Tanto que a eleição em 2022, os candidatos eleitos na capital foram todos de esquerda. Boulos foi o deputado federal mais votado na capital. Eduardo Suplicy foi o deputado estadual mais votado na capital. Haddad seria o governador de São Paulo se a votação fosse apenas em São Paulo, na capital. Márcio França seria o senador eleito por São Paulo se o voto fosse apenas na capital. E Lula seria o presidente eleito por São Paulo se o voto fosse só da capital. Então não, amigo e amiga. A cidade de São Paulo não é conservadora. Agora, que não dá para negar que o discurso do Pablo Marçal massifica as pessoas, consegue conectar-se com as pessoas, é um fato. E como eu falei no meu canal, falei aqui, falei na minha análise lá na revista Fórum, o Pablo Marçal deu um tiro no pé ao atacar o Bolsonaro. Ele não pode atacar o Bolsonaro, porque ele estava criticando todo mundo no entorno do Bolsonaro, menos o Bolsonaro. Então aquele eleitor mais radicalizado que adora a figura do Bolsonaro, ele fica incomodado com esses ataques feitos pelo Pablo Marçal ao Bolsonaro. Inclusive, teve até material aí viralizando dizendo que ele tinha dito que o Bolsonaro teria se rendido ao comunismo. E não cola. O que é que vai acontecer, Carlito? Provavelmente o Pablo Marçal vai tentar fazer uma reorganização, um rebranding, né, como o pessoal do marketing digital costuma dizer, para prosseguir na campanha. Se vai dar certo ou se não vai dar certo, não sabemos. O que eu posso adiantar para vocês aqui, e é um fato, isso é um fato, tá? É que o Pablo Marçal, se continuar seguindo o caminho que ele tá seguindo, vai se ferrar. E independente disso, se o Malafaia abraçar de vez o Ricardo Nunes e seguir ali como um sucessor do Bolsonaro em tese nessa candidatura junto com o Tarcísio, vai ser, ó, uma grande banana pro Bolsonaro. E a grande ironia de tudo isso é que o Malafaia, há um tempo atrás, chegou ali a dizer que o Tarcísio, né, seria em tese um traidor
né? O Tarcísio e ele se estranharam por um tempo e agora estariam em tese os dois juntos ali, apoiando o Nunes enquanto o Bolsonaro se esquiva de um lado para o outro. Esse jogo, patrãozinho e patroazinha, é apenas o jogo do poder pelo poder que está dentro do universo do bolsonarismo. Eles estão pouco se importando se você é rico, pobre, se você é de direita ou de esquerda. Ele quer o poder pelo poder. Claro, quando chegar lá, ele vai governar para os deles, com os deles e só. Mas se precisar te enganar sendo de esquerda, ele vai tentar te enganar. Se precisar te enganar sendo de uma crença religiosa diferente da deles, ele vai tentar te enganar, porque ele quer só, eles querem só o poder pelo poder, tá bom? Carlito, você acha que o segundo turno será entre quem? Entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, tá? Carlito, mas as pesquisas mostram que o Ricardo Nunes venceria o Guilherme Boulos. O que vocês estão ignorando é o poder de transferência de votos que o Lula tem. Você acha que se o segundo turno acontecer entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, o Lula vai ficar participando de uma ação ou outra? O Lula vai entrar de cabeça na campanha do Guilherme Boulos no segundo turno, meu amigo. Várias outras lideranças vão entrar de cabeça. Figuras públicas, celebridades, influenciadores, artistas. Então tem muita água para passar por baixo dessa ponte também. Tá certo? Tudo que eu falei para você está fixado aqui no comentário do vídeo. Lembre que a gente tem o sorteio dos 3 livros, né? O Falando de Política Sem Politiquês, o Bora Votar e o Mito, a Cronologia do Caos. Vocês podem comprar os bilhetes que ainda estão disponíveis. O link vai estar aqui também no comentário fixado. E faltam apenas 24 números para a gente poder fazer esse sorteio dos livros e enviar aqui no Brasil para quem vencer esse sorteio, tá bom? Grande abraço. Como diria a Patativa do Assaré, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!